Bom dia, mais uma tentativa, pessoal. Já estarei chamando as doutoras Sandra, Priscila e doutora Angélica, está bem? Sem mais delongas. Doutora Priscila também, doutora Sandra, enviarei o convite. Doutora Sandra, Bom dia, meninas. bom dia, doutora Foi Angélica. Mil difícil desculpas. entrar, mas entrou, né? Desculpa para a doutora, para a nossa audiência também. Estamos com problemas técnicos aqui. O Instagram, quando entra o convidado e sai, ele fica uma mensagem de que não é possível restabelecer, né? Então, Certo. não estou conseguindo chamar as doutora Sandra e doutora Priscila. Mais uma oportunidade, ó, doutora Priscila Debona, enviei o convite, vamos ver se dá certo. Doutora Sandra, não consegui restabelecer. Eu certo. Então, deu certo. Consegui. Bom Bom dia, doutora dia, doutora Angélica. Priscila, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos Bom ouvindo dia. também. Prazer vê-la, doutora. E Prazer é olha, nosso. parabenizá-las pelo encontro, foi sensacional. Achei que eu ia conhecer todas vocês, não deu, mas da próxima Com nós iremos nos certeza. conhecer. Foi sensacional. Próximo Vocês ao estão de Congresso em parabéns. São Paulo, em outubro, dia 30 e 31. Já fica o convite para quem está nos ouvindo também, nos Exatamente. assistindo. Congresso Nacional de Direito Bancário, promovido pela ABA, Associação Brasileira de Advogados, em parceria com o nosso projeto, com as mulheres. A doutora Angélica é uma das organizadoras do Congresso, está aqui como presente com a gente, especialista em direito bancário e busca e apreensões, né, doutora Angélica? Sim, é o meu forte, né? Eu fiz a minha carreira com ação de revisão contratual e busca e apreensão de veículos, né? Fortaleci o meu nome, né, no estado do Mato Grosso, Brasil, trabalhando nessa área. É uma área que eu sou apaixonada. É igual eu falo, cada um tem suas formas e ferramentas de trabalhar, né? Mas as ferramentas que eu utilizo dá muito certo mesmo, né? Para pegar e fazer o serviço e concluir e o cliente te mandar mais 10 clientes, porque dá certo, tá? Oi, doutora E Angélica, tudo Bom bem? dia, doutora Sandra, tudo bem? E você? Bem, chegou bem em casa? Graças a Deus, um pouco cansada, mas olha, foi uma Tô maravilha, bem. porque era domingo, né? Eu É, dormi praticamente a tarde inteira. Descansei. foi muito bom conhecê-la, foi muito bom estar conectada com todas aquelas mulheres. Sim, Então, muitos eventos virão aí do Mulheres de Direito Bancário, junto com a ABA. Então, se vocês estão você de não foi agora em BH, parabéns. Estão de outras oportunidades parabéns. virão. Amém. Obrigada. E eu acredito e eu estarei nas que Deus permitir, se Deus quiser. Amém. Bora, Terão muitas, se Deus quiser. Mas bora Pode lá, começar, meninas? pode, conta um bora lá, pouquinho da tua doutora Angélica. história, se apresenta para o pessoal que está Então, meu nos nome é assistindo. Angélica Nay Ângulo, sou especialista em direito bancário, apaixonada pela área do direito bancário. Há 18 anos atrás, eu iniciei a carreira no direito bancário. Eu falo assim, não foi eu que procurei o direito bancário. Eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um e o direito bancário me procurou, né? Eu peguei uma ação de revisão contratual na época. Eu tinha muita dificuldade financeira, eu estava iniciando a minha carreira, praticamente não tinha nem escritório próprio, né? Praticamente não, eu não tinha escritório próprio. E eu peguei uma ação de revisão contratual na época e montei essa ação. Eu não sabia nem o caminho a percorrer. Distribuí, inclusive, no juizado especial, que não é competente. Já foi extinta sem julgamento do mérito a ação de imediato.
E daí eu distribuí na Justiça Comum. Quando eu distribuí na Justiça Comum, também foi extinta sem julgamento do mérito. E eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha pego, né, o dinheiro do cliente, né? E eu falei, e agora? Agora eu vou ter que montar essa ação, vou ter que trabalhar e fazer essa ação, porque eu peguei o dinheiro, a gente tem que ter a responsabilidade. E eu fiquei 15 dias estudando ação de revisão contratual, porque eu falei, agora é a última oportunidade que eu tenho de resolver o problema do cliente. E montei a peça, que eu vou falar para vocês. O esboço dessa peça é o que eu uso até hoje, só mudou legislação. Mas é o que foi minha fortuna, foi o que eu fiz meu patrimônio, tá? Para vocês terem ideia. E daí eu montei essa ação. Quando eu montei e distribuí, eu consegui, na época, porque hoje você não consegue mais, a suspensão eu consegui a manutenção de posse, né? A liminar de manutenção de posse, que o banco não poderia entrar com a busca e apreensão, a suspensão do nome do Serasa, do SPC, eu consegui já a consignação em pagamento no valor da planilha que eu tinha feito do cálculo, reduzida a parcela, e eu me recordo que a dívida do cliente era uns 40 mil reais, eu quitei o contrato por 6 mil na época. E daí o que ocorre? Esse cliente, ele era servidor público, e ele começou a mandar servidores públicos para o meu escritório. Olha, sinceridade, eu cheguei a fechar 10 contratos num dia de ação de revisão contratual na época, e eu comecei a ganhar dinheiro nessa parte, né, de ação de revisão contratual, e comecei a dedicar a ação de revisão contratual e busca e apreensão, e foi um desafio muito grande, né, porque era processo físico, eu comecei a aprender como cuidar de um carro, como fazer defesa em busca e apreensão. Para mim era uma área muito nova, e lógico, 18 anos não é um dia, né? Hoje eu tenho alguns mecanismos que na época eu utilizava, que eu não utilizo mais, que eu vejo que a gente vai aprendendo, vai vendo os caminhos das pedras, que é muito melhor. E aqui, quando a gente está falando de uma live, eu sei que vocês querem ir no ponto. A teoria, nós já estamos cansados. A teoria você vai pegar, comprar um livro e vai ler a teoria. E nós queremos saber da prática. Então, vamos saber um pouquinho dessa prática, né? De busca e apreensão de veículos, né? Esse nome que terroriza todos os consumidores e, principalmente, às vezes, um advogado que não tem prática na área, né? E eu já vou falar para vocês, às vezes vocês vão assustar comigo. Nossa, eu adoro pegar um carro com busca e apreensão. Eu adoro. Por que eu adoro? Porque com todo o mecanismo que eu faço, eu soluciono muito mais rápido do que se o carro não tiver busca e apreensão. Para mim, já não é mais um desafio. Para mim, é uma coisa comum. E quando chega com busca e apreensão, eu vejo que eu consigo resolver muito mais rápido, tá? Ou seja, primeiro momento, quando o cliente te procura, que fala, doutora, meu carro está com busca e apreensão. O que um advogado tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que entrar no processo da busca e apreensão, ele tem que analisar esse processo, os documentos que foram anexados, que deram a liminar da busca e apreensão, né? Se o cliente foi notificado, ver a veracidade da assinatura dessa notificação, que geralmente manda para um endereço diverso do consumidor que está no contrato do consumidor, né? Ver os cálculos que foram apresentados pela instituição financeira se estão certos, o valor da dívida, e daí você vai ter o primeiro encontro com esse cliente teu. Por quê? Daí você vai entender, o carro foi preso ou não foi preso? Se não foi preso, eu vou falar se não foi preso. Se foi preso, é outra etapa. Se não foi preso, você vai entender a situação econômica do cliente. Primeiras perguntas que você tem que fazer com um cliente quando o carro está com busca e apreensão. Eu sou bem sincera, eu já falo para ele, você não precisa contratar advogado, e eu faço essas perguntas para ele e ele vai respondendo. Se não se
enquadrar em nenhuma dessas perguntas, daí você vai precisar contratar advogado. Daí eu começo as perguntas. Você consegue pagar todas as parcelas que estão em atraso? Ele vai falar sim Só um ou não. minutinho, doutora Angélica. Só um minutinho, por favor. Meninas, fiquem atentas a esse checklist que a doutora Angélica perguntas. Essas são do atendimento, do atendimento. Maravilhosa. Você consegue pagar todas as parcelas que estão em atraso? Sim ou não? Ele vai se responder. Geralmente, um contrato desse já foi feito uma repactuação. Se foi feita uma repactuação de dívida, ele não vai conseguir fazer um refinanciamento. Se não foi feito, provavelmente ele vai conseguir, mas daí você, como advogada, você já vai entrar na mente do teu cliente e vai falar, se você repactuar essa dívida, o juro vai aumentar, você já não está tendo condições de pagar, isso daí vai virar uma bola de neve, não é melhor você solucionar agora, sem muito juros, sem dobrar a tua dívida? Então, você já entra na mente do teu cliente, nessa segunda opção da repactuação de dívida. Na terceira opção, entrega quitativa. Você deseja fazer entrega quitativa para a instituição financeira, tomando cuidado do termo da entrega quitativa. Você vai ter que contratar um advogado para analisar essa entrega quitativa, porque você tem que cobrar para ler esse termo. Se é realmente a quitação plena do contrato, ou seja, no atendimento você já pode... você já está ganhando, se ele não quiser, você já vai ganhar na leitura da entrega quitativa, né? E daí, assim, lógico que a maioria dos consumidores vão ser realistas. Ninguém quer entregar o carro para a instituição financeira. Porque carro, quando se fala carro, gente, quem não tem um sonho de ir numa concessionária, numa garagem, tirar um carro? Carro é geralmente um sonho de todos os brasileiros, é ter um carro. Ninguém quer pegar aquele sonho e entregar para a instituição financeira. É muito difícil. Tem um ou dois que faz isso, mas é raro, né? E daí você pergunta para ele a quarta pergunta: você tem condições de quitar esse contrato hoje? Se ele já está com dificuldade, provavelmente não. São essas 4 perguntinhas que você vai fazer para o cliente. Daí você fala assim, analisou as 4, ele já vai ser sincero, doutora, não enquadre em nenhuma situação dessa. Agora eu vou oferecer o meu trabalho. É agora que você entra. Aí, como o carro não foi preso, você fala assim, olha, tem um mecanismo que eu reduzo. O que eu vou falar para vocês? Eu tenho muita experiência. Então, depende da instituição financeira, eu sei quanto % que eu consigo reduzir do contrato e eu sei quais são os bancos que eu não consigo reduzir. Eu consigo repactuar sem juro, mas não reduzo. Então, você também tem que ser sincera, porque a sinceridade é a ferramenta do sucesso. Não adianta você vender uma coisa que você não vai cumprir lá na frente. Você vai queimar teu nome. Outra coisa que eu vou falar para as colegas, tem 19 pessoas nos assistindo nessa live. Gente, o nosso nome é tudo. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Mas você vende o que você dá conta de cumprir. Se você não dá conta de cumprir, olha as mulheres aí para fazer parceria. Quem sabe, cada uma é do superendividamento, uma é da ação revisional, uma é de busca e apreensão, faz parceria para entregar um serviço com qualidade. Porque eu conheço muitas pessoas que as pessoas querem abraçar tudo, querem fazer tudo. Tem uma coisa que você faz de melhor, tem outras coisas que você faz péssimo. Péssimo, porque você não sabe fazer, não adianta, a gente não consegue saber tudo na vida. Eu mesma aqui, eu tenho parceria com o doutor Diogo, que é membro da Comissão de Direito Bancário da ABA, que ele só mexe com revisão de imóveis, não, ação anulatória de imóveis, quando já está em leilão. Ele é expert nessa área, por quê? Ah, doutora, mas essa doutora é advogada de direito bancário, mas não é minha praia.
ele sabe os mecanismos, ele sabe entrar para ver o leilão, ele sabe negociar, é a praia dele, ele mexe muito bem com isso. E por que não? Eu vou fazer parceria com o escritório dele, eu sei que ele vai oferecer um serviço de qualidade, fazer uma ação anulatória do leilão com qualidade, ele sabe fazer. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Não tenta abraçar tudo que vocês não dão conta e se queima, porque daí Sim. a boca do cliente, menina, é sagrada, né? Fazer Vai trazer mais clientes. Então, assim, tenta fazer isso, pensar o que você não dá conta, faz parceria. Olha, tem um grupo aí de 800 mulheres, faz parceria com as mulheres, cada uma no teu ramo, e é assim. A parceria é uma maravilha. E daí, e daí, assim, quando se fala de bancos e instituições financeiras, é igual eu falei para vocês, eu sei a margem de quitação de cada instituição financeira. Então, no atendimento, eu analisando o banco, tudo, eu vou falar, olha, meu serviço, você vai quitar por X, como que se cobra os honorários de fazer ação de revisão contratual e busca e apreensão de veículo? Porque não tem como você trabalhar só na ação de revisão contratual e não cuidar da busca e apreensão. Não tem como, gente. É um pacote. Você já tem que fechar para responsabilizar por tudo. E daí, assim, no lucro da margem que você passa, um exemplo, banco tal, não pode falar nome de banco, né? Banco tal, a dívida é 100 mil. É um banco bom. Eu dou 50% de lucro de redução desse contrato, que é um banco bom, eu sei que ele reduz. Qual que é o lucro dele? 50 mil. 50 mil, porque 50% eu garanto que eu reduzo a dívida desse contrato, porque eu já analisei, é um banco que a margem é muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora Angélica. Então, por exemplo, porque você identificou a margem de lucro desse banco, é isso? Com a minha experiência, eu sei qual as margens, tá? Daí vamos supor, 50 mil, 20% tabelado dá 10 mil de honorários, 10 mil. Aqui você pode cobrar, gente, você vai ter que cuidar da busca e apreensão e da ação revisional, tá? Você pode cobrar 8 mil, para não ficar muito. 8 mil, tá? Eu já estou ensinando como vocês cobram, tá? 8 mil. Difícil precificação, hein, gente? 8 mil para acompanhar até o final, entregar quitado esse bem, tá? É tua responsabilidade. Na margem que você passou. Só que como você é uma advogada violenta no que faz, teu cliente vai quitar esse contrato aqui por uns 35, 40 mil ainda, tá? Tá? Ele vai sair super feliz, né? Nossa, vai sair rindo, tá? 8 mil. Daí o que você faz? Você tem que observar quantas parcelas que ele está em atraso para cobrar a entrada. Vamos supor, você está com 5, 6 parcelas em atraso, a parcela é de 2.200, vamos supor. Você pode cobrar aqui uma entrada 3.500 à vista, tá? À vista, e o restante você divide no contrato. Daí você pode dividir em 5 vezes, 5, 6 vezes. No contrato, tá? Uma forma de cobrar honorários de ação revisional e busca e apreensão. Olha só, gente, nossa, que ação boa. Conteúdo, você já pegou a entrada. Você não é aquela ação que você vai ter que trabalhar 2 anos para receber os honorários. Você já vai começar a receber de início. Você imagina você ter 20 contratos desses daí, ó, numa paulada? Você já ganhou teu ano. Então... Tá entendendo, gente? E daí, assim, vamos para busca e apreensão. Mas meu carro tá com busca e apreensão. Daí você, como expert em busca e apreensão, você tem que analisar a fase que está esse processo. Tem liminar para prender o carro? Não tem. Se não tiver liminar, eu deixo o carro liberado e andando. Por quê? Porque eu faço o preventivo do carro. O que é o preventivo? Eu cuido desse bem. Eu sei a hora exata de mandar esconder, como esconder. Os bancos, as instituições financeiras estão colocando localizador debaixo do carro antes de entrar com a busca e apreensão, tá? Tem empresa
empresas especializadas para localizar carro, mas o cliente, ele vem até teu escritório, você tem que contar a historinha para ele, porque ele vem, quando você fala de localizador, ele acha que saiu da concessionária. Daí ele fala, doutora, na concessionária não colocaram nenhum localizador. Não, daí você tem que contar para ele. O que os bancos fazem? Antes de entrar com a busca e apreensão, eles falam assim, olha, ele já contrata a empresa especializada. O consumidor, o endereço dele é em tal localidade. Vai lá nesse endereço e vê se esse carro se encontra nesse endereço. É assim que eles fazem. Daí vai o olheiro lá no endereço que está no contrato, chega lá, olha e fala, olha, andei ali na região, o carro não está ali. Ah, não está? Coloca o número da placa, tudo, nos olheiros para ver se localiza na cidade. Às vezes o carro está em outro bairro, mas o bendito do olheiro vai localizar e vai pôr um localizador. Ele é menor do que isso daqui, ó. Metade disso daqui tem um imã, coloca debaixo do carro, e daí você contrata uma advogada para cuidar do teu bem. Se a advogada não souber te instruir, eu tenho até o aparelho que eu passo no carro, tá? Para localizar o localizador. Eu cobro também para passar o aparelho. Eu tenho uma pessoa que vai até o in-loco. É top! Já quero saber. E passa o aparelho, tá? Então, a gente faz serviço completo. Passa o aparelho, se localiza o localizador, mando até levar na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, porque todo localizador ele tem um chip, e esse chip tem que estar cadastrado em algum celular, tá? Então, eu faço serviço completo, precisa fazer. E daí, assim, gente, uma dica que eu vou passar. Ai, será que tem localizador no carro? Será que não tem localizador? De preferência, colocar em área rural o veículo quando está no risco. Por quê? Se tiver localizador, é difícil de ensinar a área rural. Como tem um chip, ele tem que pegar o chip, tá? Então, é uma dica que eu passo para todas as advogadas. Essa dica é de ouro, quentíssima. Quem tá? tiver aqui na live, né? Quentíssima para as advogadas que vai ganhar muito dinheiro com ação revisional e busca e apreensão. Tá? E assim... Só para fazer um comentário, doutora Angélica, vi um caso de um cliente que eles fizeram busca e apreensão quando ele estava parado num posto de gasolina completamente fora da casa dele. Tinha aleatório. Então, ou eles estavam seguindo, ou tinham localizado. Né? Só que o cara só me procurou, já depois que isso já tinha acontecido há alguns anos. Ele me contou a história e eu peguei o processo, eu baixei o processo, fui ver o que aconteceu. Tinha lá foto do carro no posto de gasolina. Certeza que tinha, colocaram um rastreador no carro dele. Rastreador e olheiro na cola. Certeza. Então, assim, e daí, assim, o que ocorre? Doutora, eu vou ter que sair da live, eu tenho que levar minha filha no médico, eu tenho compromisso agora, tá? Deixar um beijão, tá? Eu vou assistir depois, porque tá maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, doutora Priscila. Até o fim, porque é muito conhecimento que a doutora Angélica tem para compartilhar com a gente, tá? Obrigada, doutora Priscila. Tchau. Obrigada, vai com Deus. Boa semana. Doutora Angélica, né, doutora Priscila? Doutora Priscila, doutora Josi, o que você vai convidar agora? Doutora Angélica, tendo em vista que a doutora Priscila precisou se ausentar, nós faz um tempo que a gente não faz mais isso, tá? Mas eu acredito que o assunto é quente, ele promete. A doutora Angélica tem muita expertise, muita entrega. Nós gostaríamos de convidar um colega advogado ou advogada para estar junto conosco nessa live e fazer uma pergunta para a doutora Angélica. O que você acha, doutora? Mas eu tenho minha também. Pode ficar à vontade, tá? Pode ficar à vontade. Tá? Então, quem quer entrar na live, por gentileza, manda o convite aqui para mim. Se você quiser entrar nessa live, fazer uma pergunta para a doutora Angélica, uma pergunta, eu digo assim, enxuta, tá, galera? Porque senão não tem como, o tempo não permite. E enquanto o pessoal manda convite, doutora Angélica, eu gostaria de saber sobre o localizador. Quando a doutora disse assim, eu instruo o cliente a ir na delegacia de polícia, relatar o ocorrido
qual a capitulação ali? Qual artigo? No que se enquadra ter o chip, ter um localizador no carro? Então, Qual seria o enquadramento? O que ocorre? Primeira coisa, né? Tem que saber a veracidade de onde saiu esse localizador, porque se não saiu da concessionária, porque na concessionária, geralmente no contrato, tem assinatura, ele autorizando o carro ter um localizador, ele tem ciência daquilo. Agora, algo que coloca ou dentro da tua residência, ou dentro de um veículo sem tua autorização, isso é crime, porque um localizador, ele localiza todos os locais que você está, direito à privacidade, enfim, né? Eu não sou advogada criminalista, mas isso é crime. Onde já se viu uma pessoa estranha sabendo todas as localizações que você está, né? Pelo celular, toda a tua vida íntima, né? De locais que você está indo, então isso daí tem que ir a fundo e averiguar a procedência desse localizador, quem que colocou esse localizador sem autorização nesse carro, né? Direito à privacidade, né? O ir e vir. Eu não digo nem tanto o ir e vir, mas a privacidade em si. Exatamente. E é muito interessante. Né? E agora eu vou começar a ficar ligada para ver a questão do localizador. Porque eu confesso que essa palavra, eu não passava por ela quando eu verificava alguma CCB, né? Até então, né? Que existe a nossa vida profissional antes da doutora Angélica. E agora depois. Né? Agora essa é a prática árdua que os advogados têm enfrentado, que não é fácil, porque banco tem dinheiro e, infelizmente, eles jogam sujo. E quando fala joga sujo, eu tenho muita preocupação nas alterações que irá ter, aqui no estado do Mato Grosso ainda não chegou, do marco legal das garantias, tá? É assustador, porque nós sabemos os mecanismos que instituições financeiras fazem para vender veículos, enfim, né, e prejudicar o consumidor. Então, assim, eu tenho muito receio nessa mudança, porque eu tenho visto coisa errada dentro do Poder Judiciário, eu já deparei com isso. Eu já deparei oficial de justiça junto a um processo meu, devolver o mandado de busca e apreensão e com a cópia do mandado lá, prender o carro do meu cliente. Eu consegui recuperar, sabe? Inclusive, esse oficial está respondendo na corregedoria. Então, assim, é assustador o que nós temos visto de erros junto ao Poder Judiciário quando se envolve instituição financeira. Como eu mexo muito com isso, a gente vê demais da conta. Outra coisa que eu observo, às vezes você vai pedir uma restituição de um carro apreendido, na hora que desce mandado, o oficial de justiça fica fazendo corpo mole para ir lá recuperar esse carro. Mas instituição financeira, quando é para prender carro, eles vão de madrugada, vão em qualquer momento. Por quê? Será? Vamos jogar claro. O oficial de justiça recebe muito dinheiro de instituição, sabe? Então, assim, imagina fazer tudo extrajudicial. É preocupante, eu me preocupo muito. Eu acho que é uma loucura essa mudança. Uma loucura, sabe? Isso daí vai prejudicar demais os consumidores, demais da conta, porque não vai ter fiscalização, tá? Então, é outro assunto. E daí, vamos lá, gente, a gente está falando de carros com busca e apreensão. O que eu falo para o advogado? Você, com a tua expertise, você vai ver a hora exata de ter que mandar esconder esse carro. Eu sou assim, eu já falo, tá no risco, pega o carro e esconde. Se prender, não é tua responsabilidade. A tua responsabilidade é levar a informação certa na hora certa. Instruir do localizador, tudo. Eu tenho um caso aqui de um cliente meu, ele é Uber. E ele falou assim para mim, doutora Angélica, meu carro é meu ganha-pão. E eu vi que estava no risco, ele tinha que esconder. Meu carro é meu ganha-pão. Eu falei, olha, eu não tenho como, eu acompanho 3 a 4 vezes por dia teu carro, mas eu não tenho como acompanhar 10 vezes por dia, porque eu sei que é processo eletrônico, qualquer hora desce o mandado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar o aplicativo do PJE, você pode ficar acompanhando,
a consulta pública, a responsabilidade é tua. Você quer andar com o carro? É tua. Se você vê alguma movimentação, você me manda. Doutora, o processo foi movimentado. Porque daí eu olho e vejo se é o mandato que está descendo. Porque dois, assim, e eu já tacando essa responsabilidade para ele, porque ele precisa, ele faz 2 meses que ele está andando com o carro dele e acompanhando. Mas eu já vi a hora do risco, a hora que pagou a diligência, a hora de você mandar já esconder. Porque a qualquer momento pode descer um mandado. E prendendo é teu nome. Qual é? A advogada não me avisou que estava no risco? Então você tem que saber avisar e tirar essa responsabilidade de você. O que o cliente ganha distribuindo uma ação revisional, fazendo prevenção de busca e apreensão, e já vou entrar nesse assunto. Lógico que o advogado ele tem que conhecer o território que ele advoga. Eu conheço aqui o entendimento de cada juiz. Então, tem juiz que eu sei, se eu fazer uma defesa antes da citação do cliente na ação de busca e apreensão, eu vou conseguir amarrar o tempo que eu quero. Gente, às vezes eu protocolo uma contestação na busca e apreensão, às vezes demora 9 meses para descer um mandado. É o tempo que tem para mim reduzir 50% da dívida que está o contrato, tá? Lógico que tem juiz que eu não junto, porque eu sei que em 1 mês ele vai sentenciar e ainda vai condenar meu cliente a honorário sucumbencial, e se não localizar o carro, vai converter em execução. Então, você tem que ter toda essa visão do processo. Estratégia, né? Como falam que direito bancário tem que ter estratégia. E aqui, a doutora Angélica está passando valiosas estratégias. Eu tenho um juiz aqui, não estou nem falando de busca e apreensão, estou falando de contrato de execução, mas assim, é o mesmo juiz e o mesmo andamento. Chegou uma cliente no meu escritório, ela falou assim, doutora Angélica, ela estava com 3 execuções, 3. Eu olhei e falei assim, o problema maior é esse juiz aqui, não vou falar o sexo, senão vão saber. Esse juiz aqui. Esse daqui é o problema maior teu. Ah, mas por quê? Eu falei, eu conheço o entendimento dela. Ah, mas não vai me localizar porque eu mudei de endereço. Eu falei, então tá. Ela vai mandar te intimar por edital. Falei para ela. E ela saiu daqui achando que eu tava gambelando ela, né? Que eu tava querendo o dinheiro dela. Menina, foi muito rápido. Foi 1 semana, essa mulher me ligou. Doutora, saiu a intimação por edital e agora o que eu faço? Eu falei, gente, um advogado que sabe entendimentos de juiz é outra coisa. Eu já adquiri a confiança do cliente, porque o que eu falei aconteceu na íntegra, né? E daí ela veio aqui, me contratou, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não vai entender meu raciocínio. Mas você vai me contratar, eu vou cobrar os honorários. Você precisa de quanto tempo para resolver essa situação? Ela falou assim, era uma dívida de 140 mil, 150, 160 mil, do Banco do Brasil. Ela falou assim, eu preciso de 3 meses. Eu falei assim, deixa eu te falar, eu não vou fazer defesa nesse processo. Como assim? O advogado falar que não vai fazer defesa no processo. Eu falei, eu não vou. É meu olho biônico que vai segurar esse tempo. Eu falei, eu não vou, você sabe por quê? Porque se eu me habilitar nela, ela vai condenar você a 10% de honorários. 10% de honorários de 150 dá 15 mil de honorários sucumbenciais. Fora custo, eu conheço o entendimento da juíza. E daí passou 3 meses, ela não conseguiu dinheiro, só que daí, como ela era servidora e ganhava 40 mil reais por mês, a juíza mandou um curador especial se manifestar no processo, porque ela era revel e eu segurando, e ela com a advogada aqui. E já estava estourando o prazo. E na hora que eu vi que ia começar a penhora, eu chamei ela, falei, acabou o nosso tempo, você tem dinheiro? Ela falou assim, doutora Angélica, não consegui vender apartamento, não consegui vender nada, faz alguma coisa, doutora Angélica. Eu falei, se eu me habilitar, você vai ser condenada à custa. O que você tem de dinheiro rápido para fazer? Ela falou, eu tenho um carro quitado. Falei, quanto que vale esse carro? 70 mil. Falei, 70? Corre e vende ele. Peguei, liguei no banco, ofereci 70 mil para quitar o contrato.
aprovou. Em uma semana ela vendeu o carro dela, nós quitamos o contrato, não teve condenação de honorário sucumbencial. Hoje ela fala, doutora Angélica, se eu tivesse entrado em outro advogado, eu até hoje eu não teria resolvido o problema. Execução, esse tipo de coisa, gente, é para fazer acordo extrajudicial, é para fazer negociação, porque o juro fica correndo, tá? Então, quanto mais rápido você solucionar, reduzir os 50%, depende do juiz, não adianta, eles vão te condenar a 10%. Gente, era 15 mil de honorários, é dinheiro, tá bom, Nossa, é dinheiro. que E maravilha, hein, doutora? ela ia condenar, quer dizer, fizemos o acordo, não teve custa, não teve nada, reduziu 50% e ela saiu do problema. Eu falei, carro, você compra depois com esse salário que você ganha alto, de 35 mil, você financia carro aí em qualquer lugar, né? Gente, Né? mas, Então, doutora assim, Angélica, deixa eu te fazer uma pergunta. Que toda essa vasta experiência que a doutora tem hoje, ao longo de, aí, de 17 anos, né, que atuando na área, aquela advogada que está iniciando, que não tem todas essas estratégias ainda validadas no seu escritório, como que você acha que ela deve começar a fazer? Para não ser pega aí primeiro, tem de... que fazer um bom curso, tá? Não adianta ela só, por incrível que pareça, ação de revisão contratual de veículo e busca e apreensão não é teoria só, gente. Lógico que para você aprender, você vai ter que começar, mas você tem que fazer um bom curso, você tem que ter uma boa instrução de um profissional que sabe, que tem responsabilidade. O meu diferencial no Brasil é que eu cuido do bem. São poucos advogados que cuidam do bem. Eu cuido desse bem. Entregou na minha mão. E outra coisa, tá, que eu esqueci de falar. No meu contrato de honorários tem um termo de renovação de contrato que deu 1 ano. O cliente não quitou o contrato, você cobra uma taxa de renovação anual. Sabe por quê? Porque você cuida do bem da pessoa. Você imagina você fazer um contrato com a pessoa ficar 5 anos para pagar, porque tem gente que não guarda dinheiro, tá? Tem Não, gente que não quer saber. Então, fica renovando. Ah, você quer renovar mais 1 ano para mim cuidar do teu bem? Você quer... Porque às vezes o processo... Olha, sinceridade, aqui tem casos do processo de busca e apreensão ser arquivado, porque não localizou o carro, não localizou bens, porque o processo de busca e apreensão é interessante falar para as advogadas, e se não localiza o bem, ele pode ser convertido em execução, tá? E daí, assim, nós sabemos que, não localizando o carro, a instituição financeira pode pedir o bloqueio e ajude, né? Pode se converter em execução. Quais são as consequências do bloqueio e renajude? Ele não pode circular. E se passar numa blitz e ver que o renajude está bloqueado, esse carro vai preso. Então, você tem que saber instruir teu cliente, né? Tem tudo isso daí, né? Agora, vamos falar um pouquinho, caso o veículo foi apreendido, né? Nós temos que falar nessa situação, que é o desespero. Prendeu o carro, a pessoa ligou, prendeu o carro. Eu vou falar aqui estado no Mato Grosso, tá? Com agravo de instrumento aqui, é muito difícil você recuperar um carro. Informando que não foi notificado, é difícil demais da conta. Hoje, os entendimentos jurisprudencial é que, principalmente, se o cliente mudou de endereço, a obrigação dele era fornecer o endereço atualizado para a instituição financeira, tá? Então, tem que ver tudo isso daí. Você tem que atender o cliente e perguntar para ele, vamos supor, o cliente quer agravar da decisão. Ah, eu quero agravar da decisão, eu quero pedir a revisão. Tá, tem um primeiro caso, mas você quer arriscar perder ou não perder o carro? Não, eu não posso perder o carro. Se não pode perder, faz o depósito em 5 dias corrido da purgação. Se tiver o dinheiro, deposita. Porque corre o risco, se você não depositar em 5 dias corrido, o valor da purgação, que é a quitação plena do contrato, o cliente nunca mais se vê. Você pode recorrer, agravar tudo, mas faz o depósito para resguardar ele não perder o bem, tá? É o que eu instruo. Agora, se o cliente não tem condição, a maioria não tem. Depois que mudou a lei, gente, infelizmente, a realidade, a pessoa já está com as parcelas em atraso.
ela não tem dinheiro para quitar o contrato. A maioria não tem. Não tendo dinheiro para quitar, se quiser agravar, já deixa ciente. Hoje, assim, eu falo a demanda do meu escritório, até para pagar custo processual, hoje as pessoas têm dificuldade. Então, o agravo tem custa, às vezes não cabe justiça gratuita, daí você vai ter que analisar, né? Tenta agravar, mas aqui está sendo muito difícil revogar a liminar com agravo, tá? O que eu instruo mais as pessoas a fazerem, muitos não sabem, que é muito importante. Você tem um prazo de 15 dias para fazer a defesa. Caso você não tenha o dinheiro da purgação, para que fazer essa defesa? Pedir a prestação de conta da venda do carro. Eu já cheguei a pegar 40 mil reais de volta numa prestação de conta de venda de carro. Então, é muito importante, porque o saldo remanescente, independente da apreensão, o saldo remanescente ele tem que ser liquidado. E poucos sabem disso. Se você perde o direito de pedir essa prestação de conta, vamos supor, o carro vale 80 mil. O banco pode falar que vendeu por 50 e você ficar com 30 mil ainda em dívida. Como é um título executivo extrajudicial, pode se converter em execução. Ali vai honorários, vai custa processual embutida. E detalhe, não só isso, mas o nome do cliente também fica restrito, né, nos órgãos de proteção ao crédito. Então, para que pedir essa prestação de conta? Se limpar o nome, o cliente está na vantagem. Limpa-se o nome, fica sem um carro, tal. Mas tem contratos que tem que ser analisado, às vezes, tem contratos que a pessoa consegue restituir valores, tá? Inclusive, aqui no estado do Mato Grosso, tem juiz que está entendendo, que eu acho um absurdo, que a prestação de conta tem que ser em processo apartado. Né, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu sempre agravo no tribunal, eu agravo e consigo, no tribunal, eu consigo mudar a decisão do juiz Acó. Eu acho um absurdo, um absurdo. Economia processual, né? Oi? É uma questão também de celeridade processual, né? E economia processual, um processo, o contrato já está tudo lá. É um absurdo isso. A gente tem uma pergunta aqui que foi colocada várias vezes, da doutora Renata Félix, né? A doutora, se tiver prescrição, pode busca e apreensão? Só um minutinho, doutora, que tem uma pessoa que pediu para entrar conosco nessa live, já vou chamar essa colega advogada maravilhosa. Do contrato, não entendi. Se tiver prescrição, pode busca e apreensão? Deve ser do contrato, né? Que ela está falando, né? Daí tem que analisar aí, porque geralmente contratos prescritos tem que ser a ação monitória, né? Entra, né? Não cabe se a busca e apreensão, né? Daí tem que ver certinho isso daí, porque tem que andar conforme o contrato. Eles não podem entrar de imediato pedindo a busca e apreensão. Daí tem que ser ação monitória, isso daí tem que ser analisado pelo advogado. Tá. Doutora José, a pessoa vai entrar? Gente, o Instagram, ele gosta de pregar uma peça na gente, né? Gente, não tem 30 pessoas nos assistindo aqui, né? Faz alguma pergunta? Não estou conseguindo adicionar essa colega. Não estou conseguindo. A Josi resolve aí. Eu tenho várias perguntar. Aqui, da doutora Silene, é isso? Doutora, qual a forma que a doutora usa para captar clientes? Gente, sinceridade, eu hoje, assim, minha rede social, Instagram, muitas pessoas, eu fiz a minha imagem, que as pessoas já me olham, eu já vejo, assim, direito bancário, né? Já no meu rosto já está direito bancário. Ninguém me enxerga em outra área. E é importante a gente falar sobre isso, a gente tem que ter uma identidade.
advogada trabalhista, ela tem a identidade dela, trabalhista. Advogado bancário, nós temos que ter a nossa identidade, senão fica muito confuso. E você imagina a gente no Instagram, a gente fortalecendo a nossa imagem, a gente divulga tudo quanto é tipo de coisa. Até isso você não está sabendo fazer o marketing teu, porque as pessoas não fixam em você só naquilo. Quando eles fixam em você só naquela área, ela é a mulher do direito bancário, é ela que faz direito bancário. Eu estou há 18 anos advogando, então assim, graças a Deus, eu tenho clientes fora de brincadeira. Eu já quitei de 6 a 7 carros de uma família, sabe? Eu tenho clientes aqui meu que eu advogo há 10 anos. Eles quitam carro. Eu estou com um cliente meu aqui que já foi uns 7 carros da família e ele financiou outro carro agora. Ele falou, doutora, já estou mandando mais um. Eu estou com mais 3 deles aqui, que eu já quitei, eu estou mandando mais um. Então, assim, são pessoas que não trocam de advogado, não quer quebrar cabeça. É muito importante a gente sempre, como advogadas, falar, está tendo muitos escritórios que são golpistas. É uma área, um ramo muito forte, com uma demanda muito grande de clientes, tem para todo mundo, só que são poucos profissionais que fazem serviço com qualidade. Então, assim, eu tenho observado aqui mesmo em Cuiabá, tem um escritório de São Paulo, que quando ele entrou no mercado, ele tirou muito cliente meu. E lá de São Paulo, por quê? Os clientes, eles estão acostumados com essa comodidade de não sair da tua residência para ir atrás de profissional. É aí que eles caem no golpe. Porque daí, esses escritórios, eles têm um marketing muito bom, de escrita, de tudo, de qualidade de impressão, de papel, de procuração, de tudo. Eles têm aquele marketing excepcional. Mas eles não têm qualidade, nem eles não fazem o trabalho. E cobra, sim. Se bestar aquele valor de honorários que eu passei, eles cobram mais um quarto daquele valor acima, sem fazer o serviço. E daí as pessoas, pela comodidade, acabam caindo nesses escritórios que praticamente só estão aí para passar golpe, né? E daí tem que tomar cuidado, né? Sim, Josi, faz sua pergunta. Gente, é tanta dúvida que eu tenho, que eu tô aqui, a doutora Angélica tá falando, a minha cabeça tá aqui, sabe, tá em 360. É uma área fascinante. Sim. Doutora Angélica, eu nunca peguei algum caso de VA com apenas uma parcelinha aberta. Certo. Eu costumo dizer para os clientes que o banco não quer o seu carro, ele não quer seu veículo, o banco quer o dinheiro, gente. Mas estou sabendo, lá no grupo a gente comenta muito sobre isso. Olha, eu tenho uma parcela em aberto, então, o banco já pediu busca e apreensão. O que está pedindo, ocorre, está pedindo em segredo de justiça, gente. Segredo de justiça. Exatamente. O que ocorre, Josiane? Infelizmente, o banco quer o carro sim, tá? Essa teoria... Eu digo que ele quer o dinheiro, ele quer o carro. Não, ele quer o carro. Por quê? Porque, principalmente, essa tese de falar, paguei 80% do financiamento, não cabe busca e apreensão, gente, não existe essa tese. Tem carros com 3 parcelas para quitar, eles estão entrando, tá? Porque se prender teu carro, olha só, se prende, o banco, se você não tiver dinheiro em 5 dias para quitar, ele fica com o teu carro, fica com tudo que você pagou, você ainda vai ter que contratar advogado, enfim. Então, para o banco, tudo para ele é lucro. Ou se você purgar, ele vai receber na íntegra o valor, né? Então, para ele, o banco nunca está perdendo. O que ocorre quando se fala de uma parcela? Muito importante. Hoje nós estamos vivendo uma era de golpes, de boletos falsos. Vamos entrar no boleto falso. O que tem de gente com carro apreendido, com boleto falso, que às vezes deixou uma parcela para trás, porque achou que pagou, mas o boleto era falso. E já vou falar para vocês, parcela pulada, independente de ser boleto falso, ou esqueceu de pagar a parcela, é pedir para dar busca e apreensão. Não pula-se parcela de financiamento de veículo. Pulou, deu busca, tá? É pedir
realmente para dar busca e apreensão. E daí, assim, eu tenho visto muitos casos de carros apreendidos por boleto falso. Banco, o juiz não quer saber, tá? Ah, mas o boleto era falso, não adianta você peticionar achando que você vai recuperar teu carro falando que você pagou um boleto falso, você não vai recuperar, não. Pelo menos aqui no estado do Mato Grosso, juiz aqui não tem misericórdia, não, tá? Não vai recuperar. Ou você quita em 5 dias, ou faz a defesa, enfim, tem que tomar muito cuidado. E aqui em segredo de justiça, os processos, no interior, muitos são distribuídos em segredo de justiça, que é outra coisa que eu acho um absurdo. Eu acredito que todos os juízes, quando vê, aqui em Cuiabá eles estão fazendo isso, vê que o processo é em segredo de justiça, eles pedem para desbloquear o processo, tá? Até porque nós estamos sabendo que está tendo muito golpe, e os consumidores, eles têm que ter, pelo menos, eu acho que o processo de busca e apreensão, para ser justo, eu acredito que o consumidor ele tinha que ser intimado para pagar sob pena da apreensão do carro. Ele tinha que ter informação que seu carro estava com busca e apreensão, dar o prazo para ele pagar. Caso ele não pagasse, ia descer mandado de apreensão do carro. Isso seria justo. Mas eu acredito que isso, dia do nunca, vai acontecer, né? Infelizmente, né? Não acontece, né? Nós estamos falando... Pode concluir. Nós estamos falando de instituição financeira, eles têm dinheiro, né? As decisões estão aí todas a favor das instituições financeiras, e nós esquecemos que os consumidores são hipervulneráveis. Nós estamos vivendo uma época de golpes bancários muito forte, e cadê o judiciário, né, para olhar para esses consumidores, a vulnerabilidade desses consumidores, que tem muita gente perdendo o carro por golpes bancários, por boletos falsos, infelizmente, né, a realidade que nós estamos vivendo. E outra, né, doutora, rapidinho, prometo, tá acabando. Chegou até a nosso conhecimento lá no grupo que um consumidor, ele achou que estava entregando o seu carro, seu veículo, para um oficial de justiça. Vocês se recordam? Eu acho que quem está aqui vai se recordar. E aí, na verdade, não é oficial de justiça. Tem muito golpista cuidando do processo de busca e apreensão, né? Quando o juiz já despachou, e eles acabam chegando na residência antes do oficial de justiça, né? Do profissional realmente cadastrado ali junto ao judiciário. Estão levando o carro, gente, isso é muito sério. Porque daí o consumidor, com aquele medo, imagina, o oficial de justiça na tua casa, ele entrega o veículo. Aí depois é que ele começa a se recordar, se lembrar que entregou pro golpista. Então é muito sério, gente. Muito sério isso. Doutora Angélica entrou no assunto, doutora Angélica. Vamos deixar para um próximo encontro, que a nossa live está terminando. Mas antes, a doutora Josiane tem um convite para fazer para você. Olha, inúmeros pedidos aqui no meu direct, no direct pessoal também. Precisamos de uma mentoria, de uma masterclass com a doutora Angélica também para tratar sobre esse assunto, que é impossível falar sobre tudo, toda essa ramificação ali da busca regional. Muita coisa. E a doutora Angélica já está convidadíssima, tá? Ser nossa próxima mentora aqui no Mulheres, para falar desse assunto que é o carro-chefe do seu escritório. Doutora Angélica, eu nunca me esqueci da primeira vez que eu conversei com a doutora, final do ano passado, no nosso encontro de final de ano, e eu queria que a doutora falasse, segunda-feira, nós estamos aí 9h30 da manhã. Doutora, o direito bancário, ele ainda realiza ações? Eu queria que a doutora falasse daquela experiência maravilhosa nas Maldivas, né? Porque foi fruto do direito bancário, foi fruto ali do carro-chefe do seu escritório, busca e apreensão. Fala um pouquinho pra gente, dá esse ânimo na segunda-feira. Mas vai ter que ser um minuto que vai acabar a live. Josiane, só resumindo, né? Meu escritório, ele era feito em divisórias, né? Quando eu peguei a primeira ação, eu construí um patrimônio com ações de revisão contratual e busca e apreensão. Eu realizei sonhos de diversas viagens para o exterior, inclusive o ano passado eu fui para Pisa, palestrar em Pisa, falando sobre a importância do direito bancário.
já fui para Maldivas, já fui para Dubai, realizei muitos sonhos. E eu catava latinha na faculdade, tá? Para vocês entenderem. Aonde Deus me carregou, através do direito bancário. Esse sonho é nosso. E eu sei que cada um de vocês pode chegar onde vocês quiserem, tá bom? O dia que eu tiver a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória de vida, eu não tive pai, tive pouca presença da minha mãe. Mas eu falo, o direito bancário mudou a minha vida, como pessoa, como humano, sabe? Estar no direito bancário realmente realizou muitos sonhos meus e pode realizar diversos sonhos de vocês. Sonhar é necessário para a gente conseguir chegar aonde nós queremos, tá bom? História linda, né? Tô arrepiada também. Se nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, meu Deus, eu tô muito bem na fita. Porque olha a convivência, olha a ambiência que nós temos nesse grupo. Doutora Angélica, muito obrigada. O Instagram vai me fechar aqui, mas gostaria de agradecer todo mundo, toda a nossa audiência. Estaremos juntos em São Paulo para o Congresso, segundo Congresso Nacional de Direito Bancário da ABA. Doutora Angélica, aqui, presidente da Comissão Nacional de Direito Bancário. Faz o convite, doutora Angélica. Dia 30 e dia 31 de outubro em São Paulo. Acredito que essa semana o link vai sair do forno quentinho para começar essas inscrições já com o hotel, para vocês já administrarem, né, essa viagem, já ir pagando a hospedagem, as diárias. E, gente, nós estaremos lá fortalecendo laços, né, empoderando essas mulheres e homens, né, da Comissão Nacional de Direito Bancário, da ABA também, as mulheres do direito bancário. Este congresso é de todas nós, tá bom? Fé em Deus, vai dar tudo certo. Doutora, muito obrigada mesmo, pelo nosso caminho ter cruzado com o seu. Foi uma aula, assim, excepcional. Né, doutora Obrigada. Jô? Estou à disposição sempre, tá bom? Precisando, pode contar comigo. Obrigada, pessoal. Boa semana, bom dia. Tchau, boa semana para todos vocês. Para quem está ouvindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.